Esta é a nossa rádio.com.br. Estamos no ar com mais um podcast e hoje tem para você Taekwondo. É isso aí. O Sensei Negro está aqui e vai dar uma entrevista especial pra gente e você vai ficar sabendo das novidades, curiosidades sobre o Taekwondo. Aumenta o volume do player. Se ligue e confira essa entrevista que preparamos exclusivamente para você. Legal, começando esse podcast, vamos trazer a primeira pancada do Sensei Negro. Sensei, conta pra gente como começou. Bom, vamos lá. Então, eu tive o meu primeiro contato com arte marcial, fui saber o que era arte marcial através de um primo que praticava Karate Kyokushin na época, aqui em Mojimirim, né? Eu conheci lá o Karate Kyokushin, vi um treino, me apaixonei pela vestimenta, pelo estilo de luta e tal. Mas como todo garoto pobre, né, que sem condições financeiras e morava num bairro afastado de periferia, eu não tive como treinar o karatê, né? E a minha primeira arte marcial praticada aí, né, era a capoeira. E eu comecei a praticar capoeira mais ou menos aí com a idade de 10 para 11 anos de idade. E foi treinando capoeira ali que eu tive contato com alguns outros lutadores aí de outra modalidade marcial, que era na época famosa, acho que por causa do Paulo Zorello, né? Que disputava aí as lutas de kickboxing. E comecei a treinar com um colega no bairro lá mesmo. Depois vim saber que na verdade era uma modalidade do kickboxing, né? O tal do full contact. E aí fui conhecendo outros artistas marciais e entrando em contato com o pessoal que praticava outras artes marciais. E na academia do Cadu, desloquei para lá, né, que era na cidade aqui de Mojimirim, afastado do bairro que eu morava lá, que era 11 km longe. E comecei a praticar o tal do full contact lá na academia, o kickboxing, né, do Cadu, onde eu conheci um professor aqui da região nossa, Ricardo, e comecei a manter contato com ele. Ele me informou a respeito do treino de Kung Fu que tinha aqui na região aqui, o nosso grande mestre, o Masakazu Nagai. Era uma academia que ficava uma equipe que trabalhava numa academia de dança, na Eliana Furno Machado, onde eu tive a oportunidade aí de conhecer essa grande pessoa que foi o Nagai e iniciei meus treinamentos aí no Kung Fu, né, o antigo estilo Yong. E foi maravilhoso na minha formação como pessoa, né? Muitos valores foi internalizado, como garra, disciplina, respeito, dedicação, determinação, concentração. E isso fez parte da minha vida durante a minha infância e adolescência e a parte adulta, né? Quando eu completei 18 anos, eu acabei entrando na Polícia Militar do Estado de São Paulo, ainda garoto, né, 18 anos, e tive contato na primeira vez na vida, eu tive contato com a arte marcial Taekwondo. O treinamento de defesa pessoal passado pra gente na Polícia Militar foi um treinamento de Taekwondo intensivo, que tinha como objetivo durante o ano de treinamento lá, que é um ano de curso de formação, né, que tem várias matérias, entre elas lá a matéria de defesa pessoal, e a gente treinou o estágio lá de faixa amarela de Taekwondo. Fez me apaixonar na região que não tinha. Quando eu terminei o curso de formação e comecei a trabalhar na área operacional da Polícia Militar, eu fui procurar uma academia para ver se eu treinava. Infelizmente aqui no Mojimirim ainda não tinha. Continuei aí com os trabalhos de Kung Fu, né? Nunca parei de treinar o Kung Fu até recente data. Treinei vários estilos, né? Passei por vários estilos aí. A academia do Nagai acabou fechando, acabou sendo vendida para um aluno, passou, tem uma outra denominação, estilo, conheci outros mestres, o mestre Adriano Melo, tive a grande oportunidade de treinar com o Sifu Urbano, lá em Jundiaí, onde eu conheci um estilo mais tradicional de Kung Fu, até que um dia eu conheci uma academia de Taekwondo se abriu aqui em Mojimirim e eu comecei a treinar o Taekwondo e não parei mais até a presente data também, né? Me apaixonei pelo Taekwondo na escola de formação da Polícia Militar, mas o que me apaixonou foi a sistemática e a coerência que tinha do aprendizado do Taekwondo, né? Muito bem organizado o Taekwondo,
que depois eu vim saber da história, que se divide em duas modalidades de Taekwondo hoje, que é um da International Taekwondo Federation e a World Taekwondo Federation. Um é conhecido como Taekwondo tradicional, o outro conhecido como Taekwondo olímpico. Eu pratico o Taekwondo World Taekwondo Federation, que é o Taekwondo que tem nas Olimpíadas aí, é o mais conhecido, né? Nenhum dos dois se desmerecem assim. Uma cultura muito bacana, muito bem estruturada as duas culturas. Sou apaixonado pelas duas, né? E comecei a trabalhar com Taekwondo. Dentro da polícia ainda, quando firmei domicílio em Mojimirim, lá, domicílio de trabalho, né? Um colega que teve uma experiência de defesa pessoal comigo na Polícia Militar, começou a praticar jiu-jitsu brasileiro, né? E o sonho dele foi, quando ele estava no nível de professor já, levar, né, o esporte às crianças de Mojimirim, porque a mesma ideia que eu tive da arte marcial, né, que foi de determinação, garra, valores aí que são da formação do homem, na verdade, não só da arte marcial, né, que é transmitido através da arte marcial, ele quis reportar esses valores às crianças de Mojimirim, né? E aí ele criou, esse professor aí, que é meu professor de jiu-jitsu, é meu sensei de jiu-jitsu, o Marcelo Massini, ele criou um projeto chamado Projeto Honra, que visa aproximar a população da Polícia Militar, né? Desmistificar esse medo que a população tinha de se aproximar da Polícia Militar, né? Esse receio de se aproximar da Polícia Militar, mas principalmente de transmitir valores éticos, morais, filosóficos às crianças, né? Numa época que muitos desses valores aí são esquecidos, né? Então a ideia do Projeto Honra, na verdade, não era só formar atletas ou passar uma arte marcial para os jovens, mas transmitir valores aí, nesse sentido. E aí foi fundado o Projeto Honra, e dentro desse Projeto Honra, além das aulas feitas para as crianças, tinha uma aula de preparação física e marcial para os policiais militares da companhia que eu servia. Comecei a praticar o jiu-jitsu lá com o Massini, até porque meu filho na escola também praticava lá o jiu-jitsu como uma matéria complementar lá na escola dele. E eu, para saber lidar lá com os treinos dele de jiu-jitsu, motivado lá pelo amor de pai, eu acabei querendo aprender jiu-jitsu, na verdade, para participar do primeiro examinho dele lá de jiu-jitsu. Entrei no tatame, pisei no tatame a primeira vez para saber um pouco do jiu-jitsu lá, para poder participar do exame dele. Me apaixonei pela arte marcial, é uma arte marcial muito intensa, uma arte marcial muito interessante. Hoje, BJJ, como é chamado, né, jiu-jitsu brasileiro, é uma arte marcial que se inova a cada dia e muito interessante para a defesa pessoal, principalmente para o grappling, né, que é a luta agarrada. E muito interessante no sentido de defesa pessoal, no caso, eu, policial militar, necessário né, para técnicas de controle, a gente fazer uso aí da luta agarrada, né? Então foi muito interessante para mim amadurecer aí no meu lado de defesa pessoal. Então essa é um pouco da minha história, da minha caminhada nas artes marciais, né? Lá se foram praticamente 32 anos aí de prática de arte marcial, entre a capoeira que eu comecei lá atrás até o jiu-jitsu e o taekwondo que eu treino bastante hoje. Eu ainda mantenho vivo dentro de mim a raiz do Kung Fu, né? Treino aí hoje o Wing Chun, que eu herdei lá do Sifu de Urbano, Francisco de Urbano. E hoje sou autodidata no aprendizado do Wing Chun, treino, na verdade, para manter a raiz, não esquecer. Colaboro com os mestres aí de Kung Fu da minha região aí, sempre que posso, participando de algum evento, algum seminário, que é a arte marcial que me fez apaixonar por tudo o que eu tenho e o que a arte marcial me deu hoje, né? Fez eu apaixonar pela vida marcial, pela vida de dedicação ao esporte. Então jamais, né, de jeito nenhum, eu viraria as costas para uma modalidade marcial dessas, né? Toda a modalidade marcial, na verdade, é importante. Eu não vejo uma modalidade marcial nem no Kung Fu, Full Contact, kickboxing, o Taekwondo, Jiu-Jitsu, Karatê.
Não tem para mim uma modalidade mais importante que a outra, todas na verdade são caminhos que levam ao mesmo objetivo. Esse é um entendimento meu marcial. E eu só posso dizer que a arte marcial me formou uma pessoa de muito bom caráter. Eu tenho um filho hoje que é faixa preta de Taekwondo, que me orgulha muito. Tenho valores éticos e morais muito blindado através da arte marcial. É um garoto fantástico, muito dedicado, muito evoluído. Tenho uma sobrinha que é faixa preta de Taekwondo também. Os dois são descendentes da minha linhagem de Taekwondo. Que muito me orgulha e muito me deixa feliz. Os dois demonstram esses valores morais e éticos aí, forjado, né, no calor da arte marcial, que eles levam para a vida. E isso para mim é fantástico. Entre outros tantos alunos maravilhosos que eu tive na minha carreira marcial. Tenho um cunhado chamado Carlos Alberto Souza, que é minha referência marcial no Kung Fu, ele sabe disso, eu não escondo isso de ninguém. É uma pessoa que eu conheci dentro da arte marcial, se tornou meu cunhado depois, se casou com uma irmã minha. E para mim é uma referência marcial enorme, a quem eu busco debater, conversar, idealizar ideias e projetos, entre tantas outras coisas aí, a respeito de artes marciais. Ele é fantástico, uma pessoa maravilhosa, muito estudioso de artes marciais, que é o mais importante. Eu acho que todo mestre, todo professor, todo instrutor, ele deve realmente conhecer a arte marcial que está ensinando para os seus alunos, deve realmente passar para os alunos conteúdo necessário, não só de preparação física, mas de preparação ideológica, filosófica, moral, entre tantas outras aí, qualidades que a gente pode passar para o aluno. Eu vejo no professor, no mestre marcial, no professor marcial aí, não só um formador de atleta, mas sim um construtor social. Essa é a grande jogada aí da arte marcial para mim hoje. Sensei, Taekwondo e defesa pessoal. O Taekwondo tem sido visto como uma forma de competição somente? Então, o Taekwondo e defesa pessoal. O Taekwondo da World Taekwondo Federation, que é o Taekwondo olímpico aí, o Taekwondo visto nas Olimpíadas, ele tem sim sido visto somente como uma modalidade marcial de competição. Porém, né, a gente tem lá os Punsês, né, que são, para mim, Punsê significa forma, kata do karatê, Tuishao do Kung Fu, Jetsu do Kung Fu, Kati do Kung Fu. Ele tem, para mim, a ideia de um livro. Toda vez que eu olho para uma forma, eu olho para uma forma imaginando o que ela está tentando me transmitir. Que valores marciais ela está tentando me transmitir e o que eu posso aplicar na arte marcial. E os conceitos do Taekwondo são muito ricos, né? Eu sou um professor tradicionalista, preservo a defesa pessoal verdadeira, isso é muito importante, porque hoje em dia tem muito dentro da defesa pessoal de fantasia, né? Fantasia aí, que uma determinada defesa de faca, por exemplo, uma determinada defesa de paulada, uma determinada defesa de soco, de chute, etc e tal, como se fosse mágico, um toque na pessoa e ela desmaiar. Não é isso. Eu procuro passar uma defesa pessoal efetiva para os meus alunos. Sei que toda arte marcial, independente de qual seja, não é só o Taekwondo, Kung Fu, Karatê, Jiu-Jitsu ou qualquer outra arte marcial, mas qualquer outra modalidade esportiva marcial, vamos dizer assim, ela tem a sua importância dentro da defesa pessoal, né? E a defesa pessoal, ela é um negócio muito sério, que deve ser passado para o aluno de forma verdadeira, de forma efetiva, para que o aluno, se necessário for, que nunca seja necessário, mas se necessário um dia for usar a defesa pessoal, que ela seja uma defesa pessoal efetiva, que funcione e salve realmente a vida dele, né? Eu tenho um caso que aconteceu com uma aluna
e foi vítima de estupro, né? Ela foi vítima de tentativa de estupro, na verdade, né? O cidadão não consumou ato nenhum com ela porque na hora certa, com calma, ela reagiu e conseguiu fugir do cidadão lá, conseguindo dar umas pancadas no cidadão lá, né? Esse foi um fato que aconteceu e por ironia do destino ou por graça divina, eu fui a pessoa que atendeu a ocorrência com ela, eu que socorri ela quando ela correu pedir ajuda. Ela correu pedir ajuda e eu acabei atendendo a ocorrência com ela lá. E ela era uma aluna nossa marcial lá e eu fiquei muito comovido com a arte marcial salvando uma vida aí, salvando uma pessoa, né? Essa pessoa hoje é uma pessoa importante na minha vida. É uma pessoa que eu recentemente aí a conheci novamente. E eu achei bacana citar essa parte da história. No podcast de hoje você está ouvindo aí o Sensei Negro falando sobre o Taekwondo. Existe mais de um estilo de Taekwondo, Sensei? O Taekwondo, ele tem as modalidades competitivas do Taekwondo. São o Kyorugi, que é a luta, né, propriamente dita, dividido em categorias básicas olímpicas aí, por peso, né, masculino e feminino. E também tem a competição em formas, que é a competição de Punse, tá bom? Essas são as duas modalidades de competição do Taekwondo, da World Taekwondo Federation, né, da Federação Mundial de Taekwondo, que é o Taekwondo olímpico aí que é competido, tá joia? As modalidades são disputadas por categoria de peso e faixa, né? Porém, quando se fala de disputa de olímpica, né? A gente fala que nós temos uma definição de taekwondo de competição para campeonatos menores, né? Para faixa colorida. Porém, toda a competição oficial de taekwondo é feito em graduação de faixa preta. Então, são categorias de peso entre faixa preta até 80 quilos, na verdade, até acima de 80 quilos, né? Que são as modalidades de taekwondo de competição de Kyorugi. E tem as modalidades de competição de taekwondo de formas, Punse, tá joia? Essas são as duas modalidades de competição. Hoje o taekwondo da World Taekwondo Federation não tem apresentação com armas, não tem competição com armas, tá joia? Tem armas no taekwondo, porém é para prática somente, para conhecimento, para poder aplicar na defesa pessoal, né? Como que eu vou defender de um instrumento corte contuso, por exemplo, se eu não sei manuseá-lo, né? Então a ideia de defesa pessoal, de ter arma no taekwondo, é na verdade para enriquecer aí a defesa pessoal e o manejo de algum tipo de armamento aí. Sensei, fala um pouquinho aí pra gente do Musical Forms. Ainda hoje é praticado? Então, vamos falar um pouco a respeito do Musical Form. O Musical Forms, né, é uma modalidade de taekwondo com música muito bacana, porque teve uma época aí que saiu algumas modalidades de Taibo, principalmente nos Estados Unidos. E a ideia do Taibo, na verdade, era trazer para o taekwondo, de forma mais dinâmica e divertida, pessoas que não tinham interesse marcial pela arte marcial, mas tinham interesse ali pela funcionalidade, né? E foi uma criação de alguns professores de forma a desmistificar a arte marcial. Na minha época, quando eu comecei a praticar taekwondo ainda quando menino, meu pai ele tinha um certo receio cultural da pessoa frequentar a academia de luta. Ele, na cabeça dele, uma pessoa mais antiga, ele entendia que só vagabundo, né, bandido, praticava algum tipo de arte marcial. Uma forma que a sociedade tinha de descriminalizar a arte marcial, né? Assim como aconteceu com o jiu-jitsu em uma recente data aí, devido às brigas que tinham e disputa de território, de academias e tal, aconteceu com as outras modalidades marciais também, de ela ser discriminada, de certa forma, tal, porque a pessoa via no artista marcial uma pessoa bruta, uma pessoa briguenta, uma pessoa... o que na verdade não é a realidade. A forma de quebrar esses paradigmas da arte marcial foi alguns professores criarem modalidade esportiva que mostrasse, na verdade, que o objetivo da prática marcial não era somente o combate pessoa a pessoa, mas sim a prática física, a ideológica, a filosófica e entre tantos outros benefícios que a arte marcial traz para a pessoa. Essa era a ideia.
Era uma coreografia, vamos dizer assim, praticada com música dentro do ritmo e dentro da dança, vamos dizer assim, né? Evidentemente que não tinha movimento de dança, estilisticamente dentro da dança, mas tinha ali movimento marcial ritmado, vamos dizer assim, né? Dentro do ritmo, tá bom? E eu acho muito interessante, principalmente para pessoas que têm dificuldade ali em manter um determinado ritmo de treino intenso, que é preocupado com o tempo e tal, que na verdade tem pouca resistência psicológica, né? Quando ele se distrai dentro daquele tempo que a música está sendo tocada, ele não se preocupa com a intensidade do movimento, ele se preocupa na verdade em manter o ritmo, porque a mente cobra o ritmo ali e tal, e aquele ritmo ali mais acelerado ou menos acelerado, de acordo com a escolha correta que o professor faz da música, acaba ali fazendo a pessoa construir um hit de treinamento muito bacana, que acaba acelerando ali o preparo físico do aluno de forma divertida e gostosa, né? Essa é a ideia do Form Music aí. Depois ele foi levado para competição, em algumas competições evidentemente não oficial, né, dentro de alguns festivais esportivos, e eu achei muito bacana que no Taekwondo tem muito isso de saber se promover a arte marcial, né? E é aquilo que eu falei agora há pouco, né? A ideia, na verdade, é disseminar a arte e não uma política socioeconômica só, né? De interesse só de alguma federação ou etc e tal. A ideia é promover a arte. Então, eu achei muito interessante a forma como alguns professores pensaram nessa ideia de transmitir a cultura do Taekwondo aí para as outras pessoas que não tinham interesse marcial nenhum, mas sim de preparo físico, de desestressar, esquecer um pouco da rotina aí do dia a dia e tal, das neuroses que acontece no dia a dia nosso de trabalho. Sensei Negro, sobre o nunchaku coreano, antigamente a gente ouvia falar dele, hoje parece meio esquecidão? Vamos falar um pouquinho então a respeito das armas do Taekwondo, em específico a respeito do nunchaku, né? O Yambon. O Yambon conhecido aí dentro do Taekwondo, né? Eu, para falar a verdade, né, eu tive contato com essa arma dentro do Kung Fu. Evidentemente que eu acabei migrando ele para o Taekwondo depois, que era interessante. Porque, como eu disse anteriormente, agora há pouco aí, a ideia do Taekwondo, na verdade, é promover a arte, né? Promover a arte. E essas armas, na verdade, servem, para promover a arte marcial, serve para entender a defesa pessoal como ela realmente funciona, né? Ninguém vai andar com um nunchaku pra rua aí para se defender. Mas não tem como se defender dele, por exemplo, se necessário for, se realmente não conhecê-lo, né? Então, saber do potencial de ataque dele, etc e tal. Então eu acabei tendo um pouco de contato com ele. Eu conheci o Yambon num programa da extinta Rede TV Manchete, onde tinha um mestre de arte marcial que apresentava um programa lá de ensino à distância do Taekwondo. Eu acho que foi pioneiro no ensino da arte marcial e na divulgação da arte marcial ter um programa com uma criança prodígio já na época que praticava o Taekwondo, né? Praticava e ensinava o Taekwondo, tá bom? Esse mestre é o Yelgin Kim, atual presidente da Federação Paulista de Taekwondo, a FETESP, e vice-presidente da Confederação Brasileira de Taekwondo, aqui no Brasil. Sensei, o Kung Fu tem Bruce Lee, o Karatê Masoyama. No Taekwondo, qual o grande nome da arte? A respeito dos grandes nomes da arte marcial aí, né? Eu não, como é uma arte marcial do século XX já, né? Organizada aí no pós-guerra, após a Segunda Guerra Mundial, a fim de resgatar aí a cultura de um povo, né? Eu não posso deixar de citar o General Choi como um grande nome da arte marcial, que foi organizador, né, da arte marcial aí, mas uma pessoa que eu tive a grata alegria de conhecê-lo, estar do lado dele, falar com ele, aprender com ele, que é o nosso mestre, grande mestre aí, Kwai Janin Yelgin Kim, né, o presidente da Federação Paulista FETESP. Eu não posso deixar de citar o nome dele como um dos grandes nomes da arte marcial, porque não pelos feitos marciais, mas pelos feitos sociais, né? E marciais aí dentro da comunidade marcial.
é uma vida inteira dedicada à cultura marcial, e eu acho que nós não devemos aí dizer só a respeito de grandes nomes que competem, né? Mas a respeito de grandes nomes, na verdade, que divulgam a arte, que lutam para ela não morra administrativamente, socialmente falando, tá bom? Quem participou de administrações aí de federações, associação que seja, né? A gente sabe que não é fácil manter viva a chama de uma arte marcial. Então eu tiro o meu chapéu a todos os mestres, professores e instrutores que mantêm viva essa chama, né? Esses são os grandes nomes da arte marcial, na minha opinião. No podcast de hoje, o Sensei Negro, contando pra gente aí um pouco de sua trajetória no Taekwondo. Sensei, conta pra gente aí algum fato curioso seu que ocorreu durante um treino ou competição. Eu vou citar um fato bacana aí que aconteceu comigo na arte marcial. São inúmeras ocorrências, na verdade, que eu atendi usando a arte marcial, né? Usando o jiu-jitsu, o taekwondo e o kung fu, né? Como forma de me proteger e proteger a sociedade, né? Mas uma coisa muito bacana que aconteceu comigo, assim, usando a arte marcial, né? Foi o seguinte, né? Foi uma coisa que me emocionou muito. Eu ensino o taekwondo pelo projeto Honra, né? A uma comunidade, uma periferia aqui, uma comunidade afastada aqui de Mojimirim, do bairro Mojimirim, que é o Parque das Laranjeiras. E eu, dentro do projeto Maguila, que é um projeto maravilhoso, que foi idealizado por uma pessoa chamada Lucinei, uma mulher chamada Lucinei, por causa do irmão dela, né? Ela, com homenagem ao irmão que acabou falecendo, ela criou um projeto chamado Projeto Maguila, que é um projeto assistencial que cuida de crianças no bairro Laranjeira, que é um bairro afastado da nossa cidade aqui. E eu passei pelo Projeto Honra, né? A gente levou a arte marcial para eles lá, como o Projeto Honra ele foi idealizado para ensinar o jiu-jitsu brasileiro. Quando a gente chegou nesse projeto lá, não tinha tatame, né? A gente não podia ensinar jiu-jitsu em tatame. Então a ideia nossa foi, como eu era graduado já faixa preta de taekwondo, passar taekwondo para a garotada lá. Então nós passamos a ensinar o taekwondo para os meninos lá, né? E um fato marcante para mim, um fato muito marcante para mim no taekwondo, foi que eu fui atender uma ocorrência no final de ano, lá na comunidade, lá uma ocorrência de violência familiar, pai e mãe brigando, né? O pai inclusive estava armado de facão. E eu, ao descer da viatura, né, a gente foi em 3 viaturas lá atender essa ocorrência, e eu, ao descer da viatura, uma criança abre o portão e vem correndo e abraçou minha perna, gritando, o professor, né? Foi uma ocorrência que me emocionou muito. Aquele gesto da criança abraçando a polícia fardada na perna, ali me abraçando tal, e a alegria dele contagiou todo mundo, inclusive o pai que estava exaltado lá por causa de bebida, e a ocorrência acabou tudo bem, não precisou intervenção nem uso de força, né? Essa é a verdadeira importância da arte marcial, né, meus irmãos? É a transformação social, né? Ela penetrou lá no coraçãozinho da criança, que é um coração puro, né? Coração maravilhoso, né? Toda criança é uma esperança de um país, né? Isso que a gente tem que ver. Quando a gente semeia no coração de uma criança a esperança, a fé e a caridade, né? A gente vai ter com certeza um país mais justo, progressista e maravilhoso no futuro, né? Eles são o futuro do nosso país, né? São as crianças nossas, né? Por isso que a gente tem que respeitar muito a educação deles, né? Seja através de um esporte, seja através de um ensino público forte. Essa é a ideia que eu tenho na cabeça a respeito de ensino, né? A gente tem que apostar nossas fichas nessas crianças aí, que elas são o futuro do país. Então esse foi um fato que me marcou muito, né? Marcialmente falando, foi a maior passagem de guarda que eu tomei na vida, né? Aquele gesto de amor daquela criança, aquele gesto puro de amor daquela criança, ela transformou não só o ambiente ali, como o coração do Kyosanin que vos fala, do Sensei que vos fala e do Sifu que vos fala.
Agradecemos aí a presença do Sensei Negro na entrevista de hoje em nosso podcast. Valeu, Sensei. Obrigado pela entrevista. Joia, um abraço a todos aí. Foi um prazer enorme participar dessa entrevista.